Olá, bem-vindos compartilhando ideias e conhecimentos. Eu fiz um vídeo e já está aqui no canal de como fazer uma introdução de redação. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link para que você acesse esse vídeo e hoje nós vamos praticar o que nós aprendemos. Hoje nesse vídeo nós vamos estar praticando a introdução de redação, ok? Então vamos lá. Bem, agora eu vou dar um exemplo na prática de tudo que eu falei sobre a introdução de redação. Eu fiz um texto e fiz a introdução e coloquei no nome dessa redação doença infecto-contagiosa. E na minha introdução, que é essa parte aqui, eu coloquei: a doença infecto-contagiosa atinge a classe mais carente da população, porque essa classe não tem condições financeiras adequadas, não tem plano de saúde e não tem informações sobre a doença. Essa é a minha introdução. E eu marquei de vermelho as frases mais importantes que eu vou ter que citar na minha redação, ok? Então vamos lá. A classe mais carente da população, que é essa parte aqui, classe mais carente da população, eu coloquei: o país passa por sérios problemas financeiros que afetam toda a população, e a classe baixa acaba sendo a mais prejudicada. Políticos corruptos e muitas empresas fantasma levaram o país a grandes problemas financeiros, e isso acabou afetando toda a população. Nosso país passa por grande reforma política, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. CPI é a investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que transforma a própria Casa Parlamentar em comissão. E a pressão popular, foram instaurados inquéritos onde descobriram muitos rombos financeiros em muitas capitais do Brasil. Observe que aqui eu tenho que falar um pouquinho do que é CPI, porque se muitas das vezes eu cito alguma coisa no meu texto, eu preciso explicar o que é aquilo que eu estou citando, porque senão fica mal interpretado. Então vamos lá, eu continuei. O comércio não consegue manter no mercado com altos juros vindos da parte do governo, que tenta equilibrar os rombos financeiros. Os empresários não conseguem pagar seus funcionários e os empregados acabam sendo dispensados de seus empregos. Bem aqui, antes eu tinha colocado assim, os empresários não conseguem pagar seus empregados. Eu tinha colocado empregados e eu mudei empregados para funcionários. Por quê? Porque eu já estava falando muito palavra empregados aqui. Então se ficar uma palavra, muitas palavras repetidas em seu texto, é errado, tá? Então tome muito cuidado para não cometer o erro da redundância. Redundância é repetir as mesmas palavras consequentemente. Então, às vezes em todo o texto você pode repetir uma palavra que você escreveu lá em cima, mas repetir consequentemente, seguindo o texto, é redundância. Então redundância é erro. Tome muito cuidado com isso. Vamos lá. A população mal empregada não tem condições financeiras para pagar um plano de saúde. O país, por sua vez, com sérios problemas políticos, não traz informações adequadas sobre a doença infecto-contagiosa. E a população acaba sendo muito prejudicada. Observe que em tudo que eu estou falando aqui, eu estou citando por causa da minha introdução. Como a minha redação é sobre doença infecto-contagiosa, então eu não posso deixar de citar sobre o título da redação, que é doença infecto-contagiosa. Então eu vou citar aqui agora. As doenças infecto-contagiosas podem ser causadas por vírus como a hepatite, a rubéola e o sarampo, e por bactérias como o tétano, a tosse convulsa e a meningite. Contra os vírus, o único tratamento, na maioria dos casos, é a vacina. Se essa não existir, o organismo ou vence a infecção com seus próprios anticorpos ou entra em conflito. Observe que aqui eu frisei bem sobre a doença. Ok? Não esqueça disso. Agora, o que é que
nós temos que fazer. Bem, agora é a hora de resumir a redação terminando. Eu não fiz o resumo da redação, mas aqui eu fiz esse texto para que vocês vejam que o texto está em cima da minha introdução. E para resolver essa redação ela funciona mais ou menos como se fosse uma conta de matemática, né? Você vai e coloca tipo 2 mais 2, o resultado é quanto? É 4. Então eu preciso agora de concluir a minha redação resolvendo os problemas da redação. E o problema que está apresentado aqui é que tem um problema político, que as empresas, fantasma estavam atrapalhando um país. Mas começando a resolver o problema, eu já coloquei uma CPI que investigou e descobriu coisas. Então, em cima disso, eu vou concluir a minha redação. E eu sei que a única coisa que vence a doença infecto-contagiosa é o que? É a vacina. Então eu preciso resolver politicamente toda essa redação e resumindo para que a população tenha emprego, tenha trabalho, tenha mais informações sobre a doença. Assim eu consigo resolver o problema dessa redação e faço a minha conclusão, ok? Dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Um abraço para todos vocês e até uma outra oportunidade. Até lá!